pessoal, como vocês estão? Aqui quem está falando é a professora Thaís, de Geografia, e nós estamos dando início a mais uma aula. E o nosso tema de hoje é Geografia dos Transportes. Esse tema aqui é super importante para a Geografia, né? A gente vai estudar mais ou menos em relação aos modais de transporte, né? Os principais modais de transporte, e também a gente pensar aqui um pouco na evolução dos sistemas de transportes, né, ao longo do tempo. Então, o que é necessário a gente considerar aqui, né, que os transportes justamente são muito importantes para a gente poder entender os atuais fenômenos espaciais no mundo contemporâneo. É muito importante também a gente pensar, né, que justamente são os avanços nos sistemas de transportes que favoreceram, né, que favorecem essa atual fase de expansão do capitalismo. A gente pode pensar que é justamente o avanço nos sistemas de transportes que é super importante, junto com os meios de comunicação, na expansão do capitalismo, né, nesse maior fluxo de mercadorias, de serviços, de pessoas ao redor do mundo. Então, justamente a gente vai pensar aqui muito nessa relação de espaço-tempo, né, que justamente foi modificada por esse avanço nos sistemas de transporte. Então, basicamente, a maior busca, né, qual é o maior objetivo na evolução dos sistemas de transporte? É justamente percorrer maiores extensões do espaço em menor tempo, né? Então, justamente, a gente pode considerar que os sistemas de transportes favoreceram que a gente consiga percorrer, né, que pessoas, mercadorias, bens, serviços consigam se deslocar muito mais rapidamente, né, alcançando maiores distâncias, maiores extensões no espaço em cada vez menor, né, em tempos reduzidos. Né? Então, justamente a gente pode pensar nisso a partir do esquema proposto pelo geógrafo David Harvey. Né? Então, basicamente, lá nos anos 90, que já estava ali se falando no auge, né, da globalização, ali estava se falando no encurtamento, no encolhimento do mundo. E basicamente, assim, mesmo apesar de não dar muito para ler, porque está pequeno esse esquema, ele propõe pensar, né, justamente nessa evolução, nesse encolhimento do mundo a partir de épocas, né, históricas. Então, basicamente, lá em 1500, né, a 1840, o mundo, né, que é ali um pouco maior, estava querendo dizer sobre a velocidade da carruagem e dos barcos à vela, que era a maior evolução dos transportes era isso, que só conseguia percorrer basicamente 15 km por hora. Já no final do século XIX, início do século XX, né, que já tinha existido já maior evolução nos sistemas de transportes a partir das locomotivas a vapor e dos barcos a vapor, essa distância já estava sendo menor, você já conseguia alcançar maiores quilômetros por hora. Já com a invenção, né, dos aviões, que antes ainda não eram a jato, essa distância cada vez estava sendo maior. E por último, os aviões, né, a jato, que justamente fazem com que as pessoas consigam se deslocar basicamente 1000 km por hora. Né? Então é uma alta performance dos sistemas de transporte atualmente. Né? Como a gente pode pensar nos aviões, que são os transportes mais rápidos, né? Se a gente for considerar justamente essa perspectiva do alcance, né? Dessa distância em menor tempo. E aí, claro que ele propõe justamente pensar nesse encurtamento, nesse encolhimento do mundo ao longo dos anos. E isso, obviamente, é uma representação, né? Não tem a ver com de fato, o mundo continua o mesmo. Né? Fisicamente, o mundo ele ainda tem o mesmo tamanho. Essa questão é justamente a gente pensar o quanto que a nossa perspectiva, né? A nossa vivência ou as formas como as coisas acontecem no mundo atualmente se dá num encolhimento, né? Justamente pela facilidade que a gente tem de percorrer o mundo pelo avanço do sistema de transportes. Então, basicamente, isso que a gente pode entender assim nesse primeiro momento
justamente a partir do sistema de transportes. E outra coisa muito importante também é que os transportes, né, são super essenciais para a gente poder pensar nas atividades econômicas. Lembrando que lá no nosso assunto de revoluções industriais, as primeiras indústrias na Europa, além de elas estarem localizadas ali perto de bacias carboníferas, elas também se localizavam próximos a portos, né? Justamente para que tivesse uma facilidade de ser escoado toda aquela matéria-prima ou até mesmo a produção mesmo da indústria, né? Justamente por quê? Porque o sistema hidroviário na época era o mais avançado, né? Era o mais eficiente que eles poderiam ter naquele momento. Então é muito importante a gente realmente pensar que os transportes é muito caro para a geografia. Bom, e agora a gente vai falar sobre os principais modais de transporte no mundo. Então, quando a gente fala de modal, a gente está falando de tipo, né? Modais quer dizer tipos de transporte, só para facilitar a nossa comunicação. Bom, e existem diversos modais de transporte que são escolhidos a partir de determinados fatores. Então, quando a gente pensa, né, quando a gente for falar dos principais modais de transporte, a gente não vai estar necessariamente colocando um como melhor do que o outro, mas simplesmente a gente vai pensar nas vantagens e nas desvantagens dos modais de transporte, né, em relação a determinados fatores, que são esses aqui que eu separei para vocês, que é em relação ao custo, ou seja, né, o quanto de capital que você tem disponível para poder investir em determinado modal de transporte, ou seja, se você tem mais capital, você pode investir em modais mais caros, né, mas se você já tem menor capital, você já não pode, você já tem que optar por modais mais baratos. Né? Outro ponto são as características geográficas do país e região, justamente porque a gente pode pensar que tem determinados tipos de transporte que não se adequam bem a determinadas condições geográficas, né? Então a gente vai ver isso mais adiante para vocês entenderem melhor, mas isso é um principal fator. A escala geográfica, né, que tem a ver justamente com o alcance, né? Quanto você quer percorrer, né? Ou você quer que esse transporte ele ligue maiores distâncias ou menores distâncias, né? Isso é um fator muito importante também. E o último fator, mas não menos importante, é a eficiência. Quando a gente está pensando aqui na capacidade de carga, se você precisa transportar maiores cargas ou maior quantidade de passageiros, e também em relação ao tempo de transporte, se você precisa que esse transporte chegue mais rápido, né, que ele consiga se locomover de uma forma muito mais rápida, ou se não é tão necessário essa rapidez toda. E aí a gente vai começar pelo sistema rodoviário, né, pelo modal rodoviário. E esse modal, né, quando a gente fala rodoviário, quer dizer o quê? Um sistema de transportes por rodovias. Né? E o sistema rodoviário, basicamente, as principais características, basicamente começa por ser um sistema flexível, né, altamente flexível. Justamente se a gente for pensar que é muito mais fácil você implantar rodovias, né, em vários lugares, independente das condições geográficas, do que você colocar, por exemplo, um sistema hidroviário, que depende, né, justamente de ter, no caso, rotas marítimas ou de rios, né? A gente precisa ter justamente essa vazão de água suficiente para poder ter um transporte hidroviário. Então, e já as rodovias não, você tem muito mais facilidade de implantar essas rodovias, tanto que a gente, né, pode receber determinados produtos, determinadas coisas na nossa casa mesmo, né? Justamente porque a gente está sendo ligado, né, através de rodovias, de estradas, de ruas. Então, basicamente, é um sistema muito mais flexível nesse sentido. Fora a gente pensar também na quantidade, né, na variedade de veículos que são utilizados, né, justamente através das rodovias. Motos, carros, caminhões, ônibus, né? É uma variedade de transporte. Então, a gente pode pensar justamente que é um sistema flexível, que acaba sendo uma vantagem. Outro ponto é o menor custo de implantação das rodovias em relação aos outros modais de transporte, ou seja, é muito mais barato você instalar uma rodovia do que
ferrovias, por exemplo. A gente vai ver isso melhor daqui a pouco. É indicado para curtas distâncias. Por quê? Por conta de ser um modal que gasta muita energia, gasta muito combustível. Então, de uma certa forma, quanto mais distância você precisar percorrer a partir do sistema rodoviário, você vai precisar gastar cada vez mais, né, dinheiro com combustível. Então, acaba não tendo um benefício você utilizar um sistema rodoviário para atingir grandes distâncias. E também outro ponto que acaba sendo uma desvantagem é a menor capacidade de carga e de pessoas. Ou seja, se você precisa transportar, né, maior quantidade de cargas ou passageiros, não é tão indicado você usar o sistema rodoviário, né? Visto que, vamos lembrar, né, do que a gente mais vive em uma cidade grande como o Rio de Janeiro, que são os engarrafamentos, né? Tem até locais que são piores do que aqui, como São Paulo. E é justamente por conta da gente pensar quantos veículos, né, que carregam poucas pessoas estão ali, né, aglomerados nas principais rodovias. A gente pensar às vezes em cada carro, sei lá, que só cabe 5 pessoas, e às vezes nem 5 pessoas tem, só tem 2. Quantos veículos, né? Quantas pessoas estão nesses veículos? E a gente for comparar, né, de repente, a um trem, cabem muito mais pessoas. Então, a gente pode justamente perceber que o sistema rodoviário ele não é indicado para essa maior capacidade de passageiros. E outro ponto que é super desvantajoso é em relação aos impactos ambientais, porque infelizmente o sistema rodoviário ele é um dos modais de transporte que mais libera gás carbono, né, que mais polui o meio ambiente de uma certa forma, em relação aos outros modais de transporte. Então, ele tem esse impacto e, além disso, quando você precisa abrir estradas, né, você acaba de uma certa forma, que nem no Brasil, você acaba muitas vezes tendo um histórico de desmatamento, justamente para poder abrir essas estradas, né? Você acaba afetando os animais, né, o ecossistema ali presente, justamente você abrindo essas estradas, né, num ambiente totalmente natural. E como eu falei, os engarrafamentos também são super desvantajosos, né? Por mais que seja um sistema flexível, é tão flexível ao ponto de que você muitas vezes não consegue se organizar, né? Tipo, chega um momento que tipo todos podem estar em determinada rodovia e causa aquele engarrafamento todo. Então, quer dizer, de uma certa forma, né, é desvantajoso nesse sentido. E aí, né, pensando no Brasil, que é justamente um predomínio, né, do sistema rodoviário desde os tempos, né, do governo JK. Justamente, né, se vocês lembrarem lá nas aulas de industrialização brasileira, né, do período JK, que ele tinha, né, uma principal política de JK era o rodoviarismo, né, que justamente a abertura de estradas, né, favorecendo a indústria automobilística no país. Então, basicamente, desde aquele momento, né, o Brasil ele prioriza o sistema rodoviário e já as ferrovias, né, muitas que existiam dos tempos das agriculturas de café, né, basicamente foram abandonadas, né? Então é uma característica muito marcante do Brasil. E a gente pode até pensar assim, quanto que isso... Lembra que eu falei que o rodoviarismo, né, no caso, o modal do rodoviário, ele não é indicado para longas distâncias, ele é melhor para curtas distâncias, e o Brasil é um país de grande extensão territorial. Então, a gente já pode perceber aí que tem, né, um erro bem grande que dificulta bastante essa mobilidade, né, esse deslocamento dentro do próprio país, né, dentro até das regiões. E justamente quando a gente pensa, né, do gasto, como eu falei para vocês na questão do combustível, né, o quanto você gasta de energia para poder deslocar algo, e justamente que essa capacidade de carga é muito menor em relação aos outros modais de transporte, a gente pode pensar justamente que quando você precisa transportar algum produto dentro do território brasileiro, esse produto acaba ficando muito mais caro, né? Justamente porque a logística para você poder transportar esse bem acaba sendo muito alto, né? Justamente de acordo com
esse gasto de combustível e, né, infelizmente, a capacidade de carga que é muito pequena.